Então vamos falar agora de maternidade, né? Manuele já é mamãe, então acho que ela, para começar esse tema, vai ser mais interessante pra gente. Eu tenho recebido muitas perguntas, né, no Instagram de pessoas que têm aquela questão do tempo, né? Desse tempo interferindo na carreira, interferindo em várias áreas da vida, inclusive na maternidade. E hoje, até mesmo como a prática de nutricionista, eu vejo que as pessoas elas deixam para mais tarde a maternidade, né? Elas deixam para mais tarde porque, primeiro, elas têm muitas coisas para viverem, muitas coisas para alcançarem, sucesso profissional, dinheiro, enfim. E depois, elas pensam em ter filho. Só que, às vezes, isso pode ser um pouco tarde. E aí, eu queria te perguntar, será que sempre dá tempo? Então, especificamente, né, para a maternidade, né, e aí eu acho interessante depois você até trazer sua perspectiva, né, da fisiologia da mulher, mas para a maternidade a gente sabe que não dá tempo sempre, né? A grande questão que eu vejo é que as mulheres, elas estão tá num pêndulo ali, né? Ou elas não querem filhos de qualquer jeito, né? Então você vê aquelas mulheres, não quero filhos, então eu vou viver a minha carreira, a minha vida vai ser essa. E aí já decidem isso muito novas, inclusive. Exatamente. Né? Eu acho que é uma decisão muito séria, né, a se tomar. É uma decisão que depois de um tempo você pode ser irreversível, né? A não ser um milagre, eu creio em milagres, inclusive. Né? Então, assim, para Deus nada é impossível, mas a gente precisa também ter cuidado com aquilo que Ele nos dá, né? Sim. Que é, de fato, o nosso tempo e o nosso corpo, né? Então, a gente tem um pêndulo, mulheres que não querem e já tomam essa decisão muito cedo, né? Ou mulheres que até queriam, mas por conta dessa carreira, né? E aí a gente já falou sobre isso, sobre essa necessidade da carreira, de ganhar dinheiro, de ficar rica, de não depender de homem, de estar com a vida financeira toda ok, vai tentar o filho, né? Ah, não, então quando eu tiver tudo bem, tiver minha vida financeira toda estável, depois que eu me formar, ganhar dinheiro, fazer minha carreira, aí eu vou tentar ter um filho, e aí isso já pode ter passado tempo demais, né? Eu acho que isso tudo tem muito a ver com a nossa mentalidade, com a ideia de que filhos são prejuízo, né? De que filhos atrapalham a vida. E se fosse assim, gente, não teria história de mulheres que engravidaram até muito nova, por circunstâncias, né? Enfim, às vezes até não quiseram, né? Não foi planejado, mas engravidaram muito nova e tiveram uma carreira, né? Eu conheço histórias de mulheres que casaram, né? Eram casadas e aí engravidaram no meio de uma faculdade, conseguiram concluir, se tornaram mulheres de sucesso, né? Eu conheço histórias de mulheres que, com filhos, conseguiram passar em um concurso para magistratura, né? Então, que é um concurso extremamente difícil. Então, os filhos, eles não são um empecilho para quem deseja algo na vida, né? O problema é que a gente não quer se responsabilizar com a demanda que o filho traz, né? A vida muito imatura, essa vida muito infantil, porque eu acho que a vida moderna, ela às vezes traz essa vida infantil para quem já é um adulto, né? A gente hoje não tem a visão do adulto, ele se perdeu, né? Hoje você vê homens e mulheres de 30 anos, até mais, agindo como... de prazeres também, imediatos. Como adolescentes, pessoas de 20 anos, né? Estão na balada, no bar, e aquela vida, assim, noturna, que você fala assim, gente, parece que tem 20 anos, né? E não tá construindo um legado. O problema é que, se você for envelhecer, né? Porque pode ser que não, mas a tendência é que a gente envelheça, né? Você, quando chegar na sua fase mais velho, você vai querer ter construído algo de valor, né? Você vai querer ter um legado para a sua vida. E o que você vai deixar de legado, né? Qual será o seu legado, né? E aí, nesse momento, a família, ela importa, né? Essa história, muitas pessoas já ouviram, a gente sempre ouve isso, mas no momento da morte, né? Se você está numa cama de hospital, frente à morte, você vai querer que esteja com você ali sua família, né? Sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Seus netos. Você não vai estar querendo que esteja seu avião, seu escritório, seu título, né? Seu currículo, as medalhas que você ganhou, os prêmios que você ganhou. Você não vai querer isso, né? Então, se no momento da morte, que é o momento mais difícil da nossa vida, né? Quer dizer, né? O momento mais tenso na vida que o ser humano experimenta, né? De uma ruptura, né? Com a vida natural, material.
você vai pensar, você vai querer ter com você aquilo que não tem, que não tem dinheiro Conquista de valores, que não tem valor, que é muito acima de qualquer tipo de valor, né, de valorização, que é a sua família, que é o seu marido, que são seus filhos. Sim. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso enquanto há tempo, né? Eu vejo que muitas meninas novas, né, elas têm pensado e falam de evitar filhos de um modo, assim, muito grosseiro, mas o que mais me chama a atenção não são só as menininhas novas, né? São aquelas mulheres que já são casadas. Mulheres que são casadas, mulheres que já têm anos de casamento. Sim. E que elas evitam filhos por um desespero, por um medo, sabe? E aí, muitas vezes, já passou um tempo de idade e quando vão tentar, muitas vezes não consegue, aí vem aquela frustração, né? Aquela, poxa, poderia ter sido diferente. Então, essa pauta é um alerta, né? Que a gente está trazendo, né? Pra você, mulher, né? Que para muitas coisas na vida a gente tem tempo. Mas o tempo fisiológico, o tempo da mulher, né? Isso é... Gente, a mulher, ela tem um prazo de validade. Entendeu? Isso é... feminista... Não, meu amor. Nós temos um prazo de validade. Qual o grande problema? O problema é que a gente pega nosso auge da nossa juventude e a gente entrega pros outros, a gente entrega... se você não tem Cristo ainda, você vai entregar pra um prazer, você vai entregar pra uma vida de balada, de prazer, né? De prazer humano. Você vai entregar, às vezes, para uma carreira, você vai trocar essa sua vida, essa parte, esse momento mais glorioso da sua juventude para aquilo que não vai te gerar nada eterno, né? Sim. Não vai te dar um peso eterno. E os filhos, né? Eles são o que, de fato, tem um peso eterno na vida de uma mulher e de um homem, né? Porque filhos... só podem ser produzidos, né, dessa maneira, né, nessa junção do homem e da mulher. Então, é um peso eterno que a gente carrega, é uma bênção eterna que a gente carrega. Esses dias eu estava lendo até um texto, né, de um livro que estava falando isso, né, o mistério que a gente vive quando se torna pai e mãe, né, e que no final da nossa vida... nada mais vai ter sentido, né? Nada vai ter valor. A gente não entra no céu com carro, a gente não entra no céu com viagem, mas você ter uma alma eterna entrando no céu, né? Que veio de você, isso é algo, assim, divino, um mistério, né? Produzir uma alma eterna. É só Deus que pode fazer isso, mas a gente precisa cooperar com Ele, né? E ter a prudência do tempo, né? De quando que isso vai acontecer é muito importante. Então, você que já está há muito tempo casada, que tem medo, né, que tá rejeitando os filhos que Deus tem para te dar, você precisa, de fato, repensar hoje, né, na forma que você está vivendo. Né? O que você vai deixar? Né? Gente, filhos demanda? Demanda, né? Muda, gente. Muda, né? Renuncia. Mas a vida sem filhos, né? Por opção, tá, gente? Porque tem pessoas que não podem, né? Gerar. Mas a mulher, ela, como a Mariana já comentou aqui, a mulher, ela naturalmente, ela é mãe. Ela naturalmente, ela gera. Né? A gente gera o tempo todo. Isso faz parte da nossa identidade. Ainda que não sejam filhos biológicos, né? Mas podemos ter filhos espirituais. No entanto... você que tá aí, né, rejeitando os filhos por uma loucura, tem que ter a vida perfeita, quando eu tiver isso, quando eu tiver um apartamento próprio, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro, isso aí nunca chega, é igual a casamento. Isso que eu ia falar. Né? Eu vou casar quando tiver dinheiro pra pagar não sei o quê, quando eu tiver o dinheiro pra festa tal, Meu filho, então você não vai casar. Né? Porque não tem um momento perfeito para que você faça aquilo que você deve fazer. E a gente até falou sobre isso, né? Nunca terá a perfeição. Enquanto a gente buscar a perfeição, a gente não faz nada, inclusive coisas tão de valor como a maternidade, né? E aí eu queria saber de você, Mariana, porque assim, eu dei uma perspectiva mais, talvez teológica, psicológica, enfim, né? Mas a mulher, eu falei da prazo de validade. Aí podem aí falar... Vamos ouvir a nutricionista sobre isso, por favor? Não,
Não, antes de falar, assim, o principal mesmo, a gente também pode pensar na própria energia, né? Criança demanda energia da gente, né? É um cansaço. Imagina, quanto mais velho eu for, mais difícil vai ser, né? Inclusive até de suprir as necessidades dessa criança, né? Ela quer brincar o tempo todo. E aí, quanto mais velho, mais difícil para você. E aí, poxa, seu filho tá ali pedindo, você cansadão, não consegue. Então, assim, a própria energia já é algo importante da nossa fisiologia, que realmente envelhecemos, né? E assim como envelhecemos no geral, envelhecemos também nos nossos órgãos reprodutivos. Então, a mulher, ela tem ali um envelhecimento ovariano em todos os meses ali que ela menstrua, ela está envelhecendo. Nossa, mãe. Então, ela está diminuindo a sua reserva de oócitos, que é o que depois torna-se um óvulo, né? Então, quanto mais velha ela for, menor a reserva ovariana. E os estudos mostram que a partir de 35 anos já é uma fertilidade caindo ali. Então, realmente, hoje a gente pode até ver mulheres com 40 anos que podem engravidar, só que tem outras questões, às vezes uma genética. Por exemplo, se a sua mãe teve uma... Como é que fala mesmo? Menopausa. Menopausa muito cedo, né? Aquela menopausa precoce, você pode ser que tenha. E aí, isso vai influenciar. Então, o estilo de vida, a gente fala muito estilo de vida hoje em dia. Né? Estresse, estilo de vida, ele impacta diretamente na nossa fertilidade. E hoje a gente vê o quê? Pessoas obesas, sobrepeso, desregulação hormonal, muitos casos de endometriose, ovário policístico que são maltratados. Então, isso vai só caindo a fertilidade da mulher. Então, sim, a gente tem esse prazo de validade mesmo e a nossa fisiologia nos mostra isso. É claro, eu sempre falava isso no meu Instagram e eu colocava que nós cremos no poder de Deus. Então, se Ele quiser fazer, vai fazer. Mas a prudência, ela deve andar do nosso lado. Então, se eu sei que a partir dos 35 anos a minha fertilidade começa a cair, alguma coisa eu já tenho que fazer, né? Até priorizar que eu tenha antes disso. E claro que a gente tem que entender as nossas estações, né? Eu creio que, até brinco, né? Que o casal, ele pode namorar, mas quem faz o filho é o Senhor. Verdade, é verdade. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que, sim, o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela vai ser afetada por uma menopausa precoce possível, pela nossa alimentação, nosso estilo de vida e pelo envelhecimento ovariano, que ele começa cedo, né? Então, a mulher, desde que nasce, ela já vai tendo essa diminuição dos oócitos. Então, é realmente algo comprovado, algo da nossa fisiologia. Deus nos fez assim por um motivo, isso eu acho que a gente tem que pensar também, né? Porque tudo tem um motivo. Então, se Ele nos fez assim, é porque existe um tempo aí que talvez seja o mais indicado para ter filho. O tempo de frutificação, exatamente. Né? E o que eu acho importante é porque, às vezes, a pessoa assim, não, quando eu terminar meu pós-doutorado, o que acontece? Aí eu vou ter filhos, porque aí já consegui todos os títulos possíveis. Gente, isso é uma armadilha. É um engano. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que se apresenta, o que a gente escuta, né? No dia a dia. Eu acho uma bênção a gente cada vez mais ter mulheres que têm levantado a bandeira dos filhos, né? Do aberto à vida. Eu acho que isso é fenomenal, porque é uma perspectiva de uma vida que a gente não vem ouvindo, né? Que se perdeu, acho. Se perdeu, inclusive, até assim, no meio cristão, inclusive, sim, né? Quando você fala sobre ter mais filhos, as pessoas já te olham assim, e é importante você ver o quanto essas pessoas que são abertas à vida, né? Elas, de fato, vivem numa dependência de Deus, né? Sim. Então, a gente precisa aprender com isso e entender que os filhos, eles são dádivas, eles são herança do Senhor, né? O Senhor, se Deus está te confiando um filho, é porque tem um propósito nessa herança doada, com certeza, né? Então, é importante que a gente aprenda a administrar o nosso tempo, né? Eu me sinto muito agraciada porque assim, eu não pensei no... Eu vivi um momento... eu já tinha 5 anos de casada, né? Então, na minha filha, na Valentina, quando eu engravidei, eu tinha 5 anos de casada, não pensava assim, efetivamente, a gente não tinha aquela mente, vamos ter filho, não tinha isso, mas eu vivi um episódio que a minha avó materna, ela faleceu. E aí, aquilo impactou muito dentro de mim, né? Sim. Porque eu fiquei assim, eu fiquei de frente com a possibilidade da morte. Não tava falando de mim, mas assim, das pessoas que eu amava, né? Sim. E que eu queria muito que pudessem participar desse momento da minha vida, né? Então, quando minha avó faleceu, aquilo me deu um choque, assim, de realidade. Falei, meu Deus, meus avós
estão velhos. Sim. Eles estão morrendo, né? E eu fui criada com os meus avós, sempre fui muito agarrada com eles. Então, eu queria muito que eles desfrutassem dessa realidade de serem bisavós, né? E aí, quando ela faleceu, aquilo mexeu com o meu interior. Eu falei, meu Deus, eu vou esperar quanto tempo, né? Eu vou ficar... Até quando? Pra ter um filho, né? E eu, assim, não sabia nada de criança, não sabia nada de maternidade. Eu, zero, carreirista, né? Aquela carreira. Não tinha vivência nenhuma da vida materna. E aí, de certo modo, graças a Deus, eu não fui pensar, não fui ler, me joguei, né? E aí comecei ali um propósito, né? De fato, a hora que Deus mandasse, seria, né, bem-vinda. E aí passaram-se alguns meses, eu até comecei a ficar preocupada. Eu, ai, meu Deus, que é agora, né? Porque às vezes a gente acha assim, não, eu quero ter filho no mês seguinte, já tô grávida. E não é assim que funciona, tá? Então, por isso que a gente tá te alertando, querida. Não é assim que funciona. Mas eu agradeço a Deus, porque naquele momento ali, eu tive essa... E foi um momento excelente da minha carreira, né? Se eu fosse racionalizar, eu não teria feito essa opção, né? E como Deus, ele sabe como a gente reage na vida, porque ele sabe lidar com a gente, né? Então, esse evento, por mais que tenha sido um evento muito difícil pra mim, que foi a perda da minha avó, serviu pra me alertar, me despertar de que eu já estava casada, tava com 29 anos, né? Já tinha 5 anos de casado. Eu ia esperar até quando, né? Então, e aí eu resolvi, né? Deixar Deus fazer a parte dele, permitir, né? Permitir que ele fizesse a parte dele. Mas foi uma graça. Porque poderia... Isso que eu ia falar. Foi uma graça. Eu percebo isso como, assim, uma misericórdia dele. Misericórdia de Deus. Porque você não escolheria isso, assim, na sua razão, né? No que você estava ali. Mas ele te despertou a viver um sonho dele, né? E olha como isso é lindo, né? Não, e foi muito importante porque minha filha nasceu em 2019, né? E 2020 veio a pandemia. E 2020, no final da pandemia, minha avó paterna faleceu, né? Então, assim, ela pôde ter o contato com a minha filha, pouco, mas ela viu, sabe? Então, aquilo ali pra mim foi... Falei, Senhor... Deu tempo, sabe? Ela curtiu minha gestação, ela esteve comigo ali, né? Minha filha nasceu, ela ia em meu aniversário e tal... Então, a gente conseguiu ainda fazer uma viagenzinha juntas. E ela curtiu a Bessa, a bisneta. Que era o sonho dela ter uma bisneta. Foi a primeira bisneta dela, né? A minha bisavó, ela faleceu com 101 anos. Então, assim, ela viu toda a família. A gente desejava muito isso pra minha avó, sabe? E a gente achava assim, não, minha avó, assim, a mãe dela morreu com 101, uns 100 ela chega. E a gente tinha muita convicção disso. Mas olha como que a vida era. A gente não tem controle, né? E Deus, ele deu essa graça de eu ter me despertado, né? 1 ano antes, né? Em 2018, que eu me despertei pra isso. E minha avó paterna ter podido ver, porque senão ia ser, olha só, 2 situações, né? E olha a frustração que eu ia ficar. Falar, meu Deus, então Deus, ele cuida da gente nos detalhes. Então eu vejo que, assim, Deus mandou minha filha no momento certo, né? Minha filha fala da minha avó até hoje, né? Pouco que ela teve de contato, ela fala da Bisa. E isso foi muito importante. Então, assim, a gente tem que ter a noção que o tempo passa, que as circunstâncias mudam, né? Então, foi muita misericórdia de Deus comigo. Mas poderia ter sido diferente, né? Se eu... E aí volta até pro que a gente vem falando, né? Desse relacionamento com o Senhor, de buscar o reino, porque ele conduz, ele não vai fazer nada que venha a ser danoso para a nossa vida, né? Que venha, como você falou, venha prejudicar nosso casamento. Pelo contrário, tudo que ele nos dá vai ser para crescimento. E eu creio que a maternidade, eu ainda não vivi, mas eu creio que é o lugar onde a mulher mais cresce. Porque eu acredito que uma das primeiras coisas que é quebrada é orgulho, é egoísmo, né? Gente, se você não dormir... Amor, presta atenção! Eu tinha... Meu Deus, dormir pra mim era assim, era sagrado. Era sagrado. Se eu não dormisse ali 8 horas por dia, eu ficava... Mas não era ficar assim mal de mau humor, não. Mas aquilo me dava um abatimento. Eu não tinha energia, sabe? E quando eu vi, assim, o meu sono... Aquela música... Estou sentindo minhas forças indo embora. Assim, gente... Eu estava, literalmente assim, minha força foi embora, porque eu não tinha sono, não dava pra dormir, né? E assim, minha filha teve algumas questões quando nasceu,
que me exigiram ainda muito mais, Imagina. né? E eu não tava acostumada a viver para outra pessoa. Exatamente. Sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, eu já sou casada, eu vivo pro meu marido. Mentira, não vive, não é igual, tá? Não é, porque se você dorme. Você dorme, então seu marido tá ali, passa uma situaçãozinha, você tá ali com ele, mas você dorme. Você não tem uma pessoa dependendo de você pra se alimentar, pra viver, sabe? Pra sobreviver. Porque no começo é uma sobrevivência sua e da criança. É verdade. Então, ali eu fiquei de frente, assim, com o quanto eu não gostava de ser incomodada. Sabe? Quanto eu vivia na minha bolha, sabe? Aquilo ali era a minha bolha. Então, assim, que essa criança pensa que é, né? Tipo assim, tá invadindo o meu espaço. Sim. E é uma invasão mesmo, é uma invasão, né? Então, eu vejo, assim, sofri demais nesse ponto, sabe? Do quanto eu era egoísta, o quanto eu queria as coisas do meu jeito. Controlar, gente, o controle é terrível. Porque a minha vontade, eu pensava assim, aperta o botão e a criança dorme, sabe? Porque eu fui mãe de pet. Então, quando você é mãe de pet... Tem controle. Não, você acha assim maravilhoso. Falei, pô, se eu sou uma mãe de cachorro assim... sou ótima mãe de criança. Mentira! Porque o cachorro, se você falar fora... Meu cachorro é Paco. Fala, Paco, vai deitar. Anda, Paco. Ele vai. Entendeu? Ele vai ficar quietinho lá. Não vai me pentelhar. Entendeu? Vai ficar quieto ali, vai dormir. A criança não é assim, não tem um botão. Eu achava que tinha que ter um botão. Tipo assim, desliga agora, liga. E não é. Então, isso mexeu demais comigo. Mas, por outro lado, eu me tornei muito mais forte, muito mais sábia, né? Passei um processo bem pesado, né? No período depois que minha filha nasceu. Mas eu vejo que Deus me levou a um vale profundo. Aí você volta para outro podcast. Deixa eu começar o próximo. Mas foi num vale bem profundo, mas para ser assim, tratada mesmo pelo Senhor. E a minha filha, ela foi e é um instrumento de Deus na minha vida. Né? Ela é um instrumento de Deus. E isso eu fico assim, meu Deus do céu. Quando a gente passa, né, desse turbilhão do início, depois a gente fala assim, meu Deus do céu. Como eu não tinha um filho antes, sabe? Tipo assim, como? Meu Deus, que maravilha, sabe? É um amor, é um amor que a gente não sabe explicar. Quando nasce... Os olhinhos até brilham. Quando nasce, eu esperava que ia nascer, tipo assim, pum, tô amando, né? Eu falei assim, gente... dizem que não é assim, não. Não é. Eu achei até engraçado, eu ri a beça quando nasce. Eu falei, gente, vai ter que é isso dentro de mim? Assim, é uma coisa estranha. Mas, conforme você vai vivendo, né? Você vai amando e aí a criança... quando minha filha conforme fala, a criança vai reagindo também, né? E ela fala assim, mamãe, eu te amo, mamãe. Você é maravilhosa, mamãe. Ela é sua maior fã. Ela é minha fã. Ela é minha fã. Isso é um perigo, né? Que eu tenho que ter. Sou humana. Sou minha filha, calma. Mas ela... E aí você fica assim, meu Deus, eu nem merecia isso, sabe? Sim. Já tem um tempo, né? Eu fiquei analisando esse amor mesmo do filho e do pai com o filho, né? Da mãe com o filho. Porque o nosso amor da mãe com o filho é um amor sacrificial. Sim. Então, é um amor que ele surge, mas ele foi sacrificado, sabe? Foi doído, né? Então, ele vem dessa renúncia, ele vem desse se desprender de si, se reaprender a viver. Porque você reaprende a ser outra. Você pode ser outra, sabe? Então, é um amor sacrificial, mas que depois você ama muito. Mas o amor do filho... é um amor completamente diferente, porque é um amor doador, é um amor por amar, sabe? Então, quando eu olho, eu falo assim, gente, eu nem mereço, porque olha o quanto eu, muitas vezes, não soube amar como deveria, só estava ali cumprindo a minha obrigação, porque eu precisava fazer. Sim. Mas olha o amor que a minha filha me dá, é um amor genuíno. Sabe? É um amor que é da puro, mãe, né? Puro. Né? Ontem ela estava falando comigo, assim, deitada, ela falando uma coisa, ela, mãe, você é minha mãe. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei assim, ai, gente, que delícia, né? Eu sou mãe, gente. Ela é minha mãe, você entendeu? Eu falei, entendi. E como é esse amor, né? E que às vezes a gente, quando olha pra gente como filhos, né? Como filha, a gente passa a entender um pouco o que eles estão sentindo, né? Eu me coloco muito nisso, porque às vezes eu vejo algumas coisas dela, né? Quando ela fica sofrendo, quando eu saio, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa, esses dias eu saí com meu irmão, e aí ela ficou, não, eu quero ir com vocês, chorando, quase desistindo, eu já tava desistindo. Falei, ai, meu Deus, mãe, eu tô com saudade. E aí eu fiquei olhando aquilo assim, eu falei assim, meu Deus do céu, eu senti a dor dela, porque aí eu lembrava de quando eu era filha, entendeu? Quando minha mãe ia trabalhar, alguma coisa assim, eu ficava arrasada. E aí a gente consegue se colocar nesse lugar de filha também, né? E aí se levando isso pro lado bem espiritual, né? A gente também
até entende um pouco essa relação de Deus com a gente, como pai, né? A maternidade, inclusive, ensina muito sobre esse cuidado do pai, né? Quando eu, às vezes, tenho que educar ou quando eu tenho que ter algumas posturas, né? Eu falo assim, caramba, né? É exatamente isso. Deus, ele age assim, né? Tem coisas que eu não posso permitir minha filha fazer. Disciplinar. Né? Porque ela não pode fazer ainda. Sim. Né? Ainda que eu saiba que eu tô preparando ela para um dia poder fazer. Mas ela não tá adequado para ela agora, né? Não tá pronta. E aí, essa também é a relação de Deus com a gente. Ele também nos vê assim, né? Como filhas, né? E sabe a hora exata de lidar com a gente. Mas... pra não ficar aqui, gente, enrolando milhões de vezes, falar com vocês, é que você, mulher, precisa abrir o teu coração para essa nova perspectiva, sabe? O mercado de trabalho, a carreira, ela é descartável, ela pode te descartar a qualquer momento. Né? A qualquer momento você pode ser descartada, né? Até inclusive, né? A gente sabe, ainda que não seja uma realidade que a gente gostaria de viver, mas até casamentos, né, se descartam, né? Às vezes a mulher é abandonada só que aquilo que você viveu em Deus, né? Aquilo que você criou, né? Quantas mulheres foram abandonadas, mas falam, olha, eu não me arrependo dos filhos que eu tive, né? São a maior bênção da minha vida, porque é de fato um legado espiritual que você carrega, é um legado natural, né? Os filhos são de fato uma herança e a gente precisa mudar a nossa mentalidade e entender que no momento que Deus manda, né? Não tem um momento, eu tenho que esperar pra ter, né? Você tem que, a partir do momento que você é casada, né? Que você tem ali a sua estrutura com o seu marido, você já tá apta pra ter seus filhos. Pra receber da dádiva, né? Exatamente. Pra ser forjada. Pra se permitir, né? Porque eu acho que a mulher tem que se permitir. Se permitir ser tratada, porque às vezes eu acho que muito do que faz essa mulher adiar é porque ela não quer, talvez, entrar nesse tratamento, né? Porque ali não vai ter pra onde fugir. Ela vai ter que viver aquilo. Ela e ela, entendeu? Ainda que você tenha rede de apoio, né? Porque eu acho que a gente também... É bom e ruim, né? É bom e ruim. Hoje, né? No meu momento, ali, né? Minha filha nasceu, glória a Deus pela minha rede de apoio. Mas a gente também tem que assumir a nossa condição de mãe. E às vezes... Aprender. Tem que aprender. E às vezes a rede de apoio você acaba não aprendendo. Mas a gente tem que... Eu já até me perdi, que eu tava falando do negócio, já pensei... já fui lá e voltei. A gente precisa saber que esse é um lugar nosso, né? Sim. É um lugar da mulher. E quando você... Esses dias eu tava ouvindo a Júnia Hayashi falando, né? Ela falou sobre isso. Quando você aceita a maternidade, ela fica mais leve. Né? Porque quando você fica resistindo ela, né? Você não vive ela como deveria. Eu acho que eu resisti muito tempo, né? Então, de um tempo pra cá, eu aceitei, né? E quando você aceita essa sua maternidade, isso faz uma grande diferença. Acho que você começa a ver, como eu falei, né? Mais como uma dádiva do que como o sacrifício, né? Tudo que tem que fazer, tudo que tem que renunciar. Exato. Né? Mas pra gente fechar, eu só queria abrir aqui brevemente, pra gente não se estender, porque eu percebo que, assim, muitas mulheres, elas talvez não vivam, como você falou, de forma leve a maternidade, porque elas se colocam no lugar de vítima. E o que você acha que difere, assim, nessas mulheres? As que se posicionam, que mergulham, que aceitam a maternidade, que vivem ali o tratamento, as renúncias, e é que se coloca como vítima e tudo ela encontra um problema e tá sempre, vamos dizer, sofrendo, né? Porque ela não aceita. O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que a grande questão é a imaturidade, né? Nós temos sido uma geração muito imatura, né? As mulheres, inclusive, têm sido muito imaturas e mimadas, né? Então, quando a gente é mimada, tudo é dado na nossa mão. Sim. Tudo alguém faz por nós, né? A gente muitas não tiveram o peso de ter que construir algo por si próprias, né? Existe essa realidade, né? De mulheres que receberam tudo na mão, né? Mas não é nem questão de dinheiro, não. É questão mesmo de apoio, né? Teve uma família ali por ela, então ela não aprendeu a viver
com autonomia, né? Então, eu acho que a gente se coloca nesse lugar de vítima quando a gente se vê assim, né? Quando a gente se vê sem recursos, quando a gente se vê sem possibilidades. E aí tá uma distorção muito grande de mentalidade, né? Porque Deus não nos chamou para ser vítimas, né? Deus nos chamou para sermos mulheres posicionadas, nós devemos nos posicionar. Não quer dizer que você não vá sofrer, não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que não vai ser difícil algumas questões você lidar, mas quer dizer que você não vai se permitir ficar vivendo das suas feridas, né? Porque é difícil? É pesado em alguns momentos? Tem hora que você não quer... Quem quer estar numa emergência com uma criança quando queria estar em casa dormindo, né? Sim. Ou quem quer estar amamentando de madrugada enquanto você poderia estar dormindo. E tantas outras demandas, porque às vezes a gente acha que o pior é só nesse momento, né? Mas a responsabilidade de cuidar de um filho é, de fato, apresentar a Deus aquilo, né? O projeto que ele te confiou, né? Falar que, Senhor, fui fiel àquilo que você me deu. Né? Então, o vitimismo, ele é um sintoma de alguém que se tudo, a vida dela, tudo se autorreferencia, né? O mundo gira em torno dela, né? E ela não percebe a importância que ela tem para a circunstância que ela vive, né? Então, acho que a imaturidade é o grande ponto. E a maternidade, ela é uma escola para amadurecimento para quem quer, tá? Pra quem quer. Para quem quer. Né? Que até isso, realmente. Até isso, se a pessoa não se posicionar e não quiser, ela vai passar ali os problemas, continuando infantil. Pro outro. A culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei que lá, fulano que não me ajuda, ciclano que não faz, né? E aí ela não vai assumir ali a demanda dela. Então, acho que pra maternidade, pra casamento, o que falta, né? As relações saudáveis, inclusive, é o amadurecimento da sua personalidade. Então, você precisa amadurecer quanto mulher. Não quer dizer que você vai ser perfeita, né? Não quer dizer que você não vá ter necessidades, porque nós temos, porque somos humanas, né? Então, isso é muito, inclusive, isso já foi muito difícil pra mim, inclusive, né? Porque eu sou humana, então tem hora que essas exigências, né, que a gente cria, inclusive, né, de que a gente vai fazer tudo, que a gente tem que ser perfeita, isso não existe. Então, tem coisas que a gente vai precisar de ajuda, né? E é importante ter humildade de pedir ajuda. Mas a gente tem que amadurecer a nossa personalidade para que a gente possa aceitar a condição que a gente está vivendo agora, né? E, inclusive, eu queria deixar um recado para as mamães que estão aí vivendo os primeiros meses, né? Da vida do seu filho. Gente, esse momento que você está vivendo, isso passa, tá? Então, eu sei que às vezes é desesperador para algumas mulheres, né? Às vezes é muito difícil, parece que é uma eternidade que você não vai saber sair daquele lugar e que você nunca mais vai voltar a viver, né? Porque às vezes a gente tem essa sensação, que você vive em função da criança, mas você vai voltar a viver, né? A sua vida, você vai voltar a ter a sua rotina, você vai voltar a ter uma vida normal, é claro que sendo mãe, né? Então, vai ter demandas de mãe que só você vai poder fazer, né? Mas esse turbilhão inicial, ele passa e aproveita para que você possa retirar desse momento o maior aprendizado. E saiba que, né, como até no outro momento você comentou da nossa amiga Vanessa, né? O Espírito Santo, ele tá com você, né? Então, a gente tem o Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. Então, ele sabe como cuidar do nosso coração, né? Eu creio que se você se apegar aí ao Senhor, essa fase vai ser uma das melhores da sua vida. Amém. Eu creio nisso também e eu concluo com a gente falando que realmente é aceitar a vulnerabilidade humana, precisamos aceitar que não somos perfeitas e se colocar dependente no Senhor, porque o Espírito Santo conduz, ele nos ensina todas as coisas e ele faz com que cada situação, ainda que conflitante, ainda que seja um confronto, ainda que seja desafiadora, seja com a paz que excede todo entendimento. Então, que possamos viver isso, mas crendo nessa verdade, né? Porque aquilo que a gente crê, a gente pode viver, né? Então, a gente deixa essa mensagem aí para vocês. Podemos concluir? Podemos. E saiba que você, mulher, você, mamãe, você está vivendo aí uma grande dádiva de Deus, né? Não despreze isso de jeito maneira. Não se sinta inutilizada, inferior, menor, porque agora você está numa outra condição. Pelo contrário, você gerou e agora você está sustentando uma vida que é para a glória de Deus. Então, fica com o seu coração
quietinho, calmo, sabendo que o Senhor é com você, é contigo. É isso, seja cheia de gratidão por esta fase tão linda, né? É isso. Então, nós vamos encerrando por aqui o nosso Em Pauta Cast no quadro de perguntas e respostas. E você, mulher, quer mandar pergunta pra gente, pode acessar aqui nos comentários e também lá no nosso Instagram, @EmPautaCast. Você manda lá na caixinha de perguntas que a gente vai ter um prazer de te responder. Isso aí. Um beijo pra vocês, até a próxima. Até a próxima.